Olá pessoal, eu sou Pedro Paulo, professor de Educação Física, e na aula de hoje vamos falar sobre voleibol. Falando sobre voleibol, o voleibol é um esporte que foi criado por William G. Morgan nos Estados Unidos, em Massachusetts, na Associação Cristã dos Moços, em 1895. E por que surgiu? Era um esporte coletivo, na época havia uma questão do clima, mas o seu criador pensou: o que é que eu posso fazer de esporte diferente dos demais que não tivesse contato físico? Então esse foi o principal diferencial das demais modalidades americanas, que depois acabou se expandindo para o resto do mundo. E ele é praticado por homens e mulheres. O nome voleibol tem origem no tênis, chamado de voleio ou vôlei, da língua inglesa, que quando a bola é rebatida antes de tocar no solo, e era conhecido como mitonete. Então, aquele lance do tênis de sacar a bola, bater, ela quicar e subir, e depois de devolver essa bola, chama-se voleio. Então ele pensou: a partir do tênis eu vou modificar essa estratégia. A bola vai ser sacada, mas ela não vai tocar ao solo. E aí ele criou esse esporte vôlei. Ele continuou ainda observando: o que eu posso fazer de diferente para aproveitar essa prática esportiva? Ele elevou as redes. Essa elevação ainda é menor do que a atual, mas a altura atual, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas já foi um outro diferencial dado com as características que o William G. Morgan quis para o esporte. Então a rede de vôlei foi inspirada no tênis, porém elevada com altura mais alta no dia de hoje. E aí você vê uma animação, né, no seu vídeo a respeito da quadra do voleibol. Então 2,43 m para homens, 2,24 m para as mulheres. A antena, né, que fica a altura de 1,80 m, determinando e delimitando, na verdade, a passagem dessa bola pelo lado de fora e pelo alto, se está dentro da quadra ou não. E o comprimento dela de 18 metros de comprimento por 9 de largura. Vale lembrar que a quadra são dois quadrados de 9 metros, divididos aí a parte do ataque, né, e a parte da defesa, onde a parte dessa defesa é maior do que a do ataque. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses detalhes. Então veja aí o vídeo sobre as dimensões da quadra. Agora vamos falar um pouco dessa distribuição do espaço da quadra em relação ao seu terreno, ao tamanho, né, e as pessoas como estão distribuídas. Antes de eu entrar nesse detalhe, vale lembrar que, para você ter uma ideia, a quadra de vôlei ela é do tamanho da grande área do futebol, fazendo essa comparação. Mas mesmo assim, veja a quantidade de pessoas que trabalham ao redor dela, principalmente com relação à arbitragem. Né? Você vê aí o árbitro de linha, pode acompanhar a imagem aí no canto, o árbitro de linha, de um lado olhando para a linha comprida, a de 18 metros, um outro de 9 metros, do outro lado também a mesma situação, dois árbitros de rede, um embaixo e o outro em cima. E no futebol, fazendo só um paralelo, você nota que é apenas um árbitro correndo o campo todo, além de dois assistentes nas laterais, né? E hoje com o recurso tecnológico do VAR. Agora, no vôlei também tem um recurso tecnológico, tá? Quando há uma situação duvidosa, que a bola bate na linha, a linha tem 5 centímetros de largura, e aí se a bola foi dentro ou foi fora, é possível pedir uma revisão desse lance. Digamos assim, o VAR, né? E aí ele verificar se a bola foi dentro ou fora, e aí voltar o lance, ou realmente definir o que foi no seu ato, no acontecimento. Então a equipe ainda na imagem que está na tela para vocês, você confere aí os jogadores de reserva, na lateral, ao lado aí do técnico, um árbitro de mesa, que vai estar contando, anotando todas as informações durante o jogo, faltas,
quem sacou primeiro, o rodízio, enfim, o árbitro de rede e ali, lá no cantinho, o líbero, ele que utiliza um uniforme diferente e não pode ser o capitão atacar ou sacar, né? Então ele é um jogador diferenciado, o líbero. Agora bola oficial, tá? Estamos falando de bola para adulto. Existem categorias inferiores e essa partida pode ter uma bolas menores adequadas às categorias inferiores, tá? Então o formato esférica, porque a gente sempre fala sobre o formato esférico, porque existe futebol americano que é aquele formato oval, então por isso que a gente destaca. Falamos isso no basquete, no vôlei hoje e também no futsal nas aulas anteriores. Circunferência, entre 65 e 67 centímetros. Ela pesa entre 230 e 280 gramas. E aí você confere a diferença da bola de hoje para a bola antiga, né? A primeira bola confeccionada do voleibol. Ela foi confeccionada em 1900. Vale também lembrar que a bola de vôlei antiga, ou seja, em 1895, era uma câmara de ar da bola de basquete. Daqui a pouco vou falar também um pouquinho mais sobre essa correlação basquete e o voleibol. Os participantes, uma equipe de 12 jogadores até 14 jogadores, dependendo da competição internacional organizada pela Federação Internacional de Voleibol, a FIVB. A comissão técnica, um técnico, 2 assistentes e também o corpo médico, um médico e um fisioterapeuta, caso precise, na hora de atuar. Ainda aí na tela para você, os uniformes. Então, quais são os itens que compõem esse uniforme? A camiseta, calção, meias e calçado esportivo apropriado. Eu peço para o diretor deixar a imagem ainda na tela, segurar um pouquinho, veja os detalhes aí dessas atletas que estão aparecendo no seu vídeo, né? O estilo do uniforme, como é esse calçado, esse tênis. Ainda deixa na tela, por favor, a numeração de 1 a 20, tá? Ao contrário do futebol de campo, que o número pode ser mais alto. Nesse caso, permanece de 1 a 20. Raríssimas exceções passam desse número. E ainda aí na sua tela você pode verificar que a numeração fica na frente e nas costas. E também no calção aí das meninas você consegue conferir na imagem que você assiste nesse momento. Não é permitido outros equipamentos que não sejam com relação à Federação Internacional de Voleibol. Porém, um detalhe interessante, o uso de óculos, lentes de contato, pode. O jogador, se quiser utilizar, pode. Mas fica a critério e responsabilidade do atleta. A Federação Internacional não proíbe aí estes equipamentos, esses utensílios pessoais. E o capitão, um detalhe muito interessante, você está conferindo aí na imagem, no uniforme do capitão há uma tarja abaixo do número. Na imagem aí você está vendo o jogador Giba e abaixo essa tarja que é o que diferencia o capitão. Pode voltar aqui para mim, por favor? Então você veja que no futebol aquela faixa de capitão ela fica no braço, né, do direito ou esquerdo. E no voleibol, abaixo do número que diferencia quem é o capitão ou não. E aí eu não vou entrar em muitos detalhes em função do voleibol ter muitas minúcias, mas o fato de ser capitão dar direito a ele fazer algumas reivindicações, ser o representante do técnico junto ao árbitro que está próximo ali aos atletas, tá certo? Mas, enfim, tem algumas peculiaridades que são exclusivas para o capitão, por isso que diferencia e se destaca aí. Quais são as posições? Então vejamos na imagem que te aparece aí, o líbero, oposto, ponta, ponteiro passador, levantador e o central. Veja a posição deles na tela para vocês, ficando sempre da direita para a esquerda aí, 1, 6, 5, 2, 3 e o 4, né? 1, 6, 5, aliás, 4, 3 e 2. Então, cada um tomando essa sua devida posição. Fundamentos técnicos do voleibol. Antes da gente falar sobre os fundamentos específicos, eles
são partes do jogo, tá? Eles são partes do jogo e que juntos são compõem ao todo essa parte do jogo. Então, quais são essas características, né? Tem o saque, que é quem vai colocar a bola em jogo, a recepção, receber essa bola da que foi sacada, a defesa, o próprio nome já diz, né? O bloqueio, que é bloquear, impedir essa passagem da bola adversária ao campo, o levantamento, que é elevar essa bola, e o propriamente ataque, né? Propriamente dito, a forma de atacar. Eu vou só destacar aqui dois, pelo dinamismo, e deixar como destaque. Teríamos outros detalhes para trazer para vocês, mas eu vou focar nesses dois aqui nesse momento. Saque. Posicionado na zona de saque, é o ato de pôr a bola em jogo executado pelo jogador de trás à direita. O saque pode ser com ou sem salto, por cima ou por baixo e lateral. O primeiro saque do set é sorteio. Então, volta aqui para mim, por favor. Então, você veja, nessa questão do saque, existe o final da quadra e dois tracinhos nas extremidades. Antes era bem pequenininho o espaço, o jogador tem que ficar ali preso para jogar aquela bola. Hoje não, essa quadra é maior, o espaço do saque é maior. Então, ele pode sacar. Aqui eu vou ficar até de lado, ó, batendo por baixo, ou ele pode sacar por cima. Ele pode ter este salto ou não, né? É a suspensão. E também ele pode, ou flutuação, algumas pessoas também gostam de chamar, ou também a questão do lateral, tá? Ele fica na lateral e bate nessa bola aí com o saque na lateral. O bloqueio é a ação dos jogadores mais próxima da rede, tá? São os três jogadores que ficam ali na frente que podem fazer esse bloqueio. De quê? De interceptar a bola vinda do adversário, acima da rede, em contato com a bola. Ele pode ser de acordo com o número de pessoas. Se for um, simples. Com duas, dupla, de acordo com a imagem que você está vendo aí, né? E se for três pessoas, com três pessoas, chama-se o bloqueio triplo. Então, da mesma equipe, claro, né? Então, dentro dessa perspectiva. Formato do jogo, ele é feito em pontos, marcado quando a bola toca na quadra adversária, uma falta é cometida ou uma equipe é penalizada. Lembra, volta aqui para mim, por favor, lembra aquela história que eu falei do tênis? No tênis poderia tocar no chão e a bola subir e ele devolver. No vôlei não, tem que vir direto. Se a bola saiu do saque e tocou ao chão, então ponto direto nessa partida. E as faltas são grandes, essas variações. Na hora de sacar, o jogador pisou na linha, né, no momento do contato com a bola, não respeitou o rodízio, que é sentido anti-horário, então isso também interfere como falta. Existe o cartão amarelo, o vermelho igual no futebol, então tudo isso é revertido em pontos, caso a equipe cometa, né, um erro, é cometido o erro, passa a ser ponto para o adversário, além dependendo da penalização dessa característica dessa falta. Falta, elas podem ser transgressões ou violações das regras do jogo, e rally é essa sequência de ações ocorridas no momento do saque, até a bola ficar fora do jogo. E a equipe que vencer o rally é quem vai sacar. Então, aquela história, saiu a bola, tocou no adversário, tá? Ele tem direito a dar 3 toques por equipe após o momento do saque. A equipe não pode criar o bloqueio assim que a bola saiu do saque. Cada jogador pode tocar apenas uma vez na bola de forma alternada. Ele não pode dar 2 toques na bola no mesmo instante. Então, isso mostra também a questão da particularidade do voleibol. Formato do jogo, são divididos em sets. Um set contém 25 pontos, podendo aí chegar a ter mais pontos que os 25. Não necessariamente precisa parar entre os 25. Por exemplo, se ficou 24-24, só vence aquele set passando desses 25 pontos e tendo, olha a característica, 2 pontos de diferença à equipe adversária. Por exemplo, terminou o set, chegou num determinado momento do set que está 24-24. Para ganhar, tem que ter 2 de diferença. Então, 26-24, 27-25, 29-27 e por aí vai.
caso haja 2 pontos iguais. O vencedor, então, é aquele que fizer os 3 sets, independente da sequência. Por exemplo, a equipe A venceu o primeiro set, 1-0. A equipe B venceu o segundo set, tá 1-1. E de repente a equipe B venceu o terceiro, quarto e quinto set. Venceu o jogo? Venceu. Beleza. Então, 3-1 nessa situação. Se ela empatar, né, nessa sequência, terá o tie break. O que é o tie break? É o set extra, digamos assim, tá? Nesse caso haverá o quinto set, que é aquele a vera, como a gente chama no popular, né, queridos alunos, e é decisivo aí com os 15 pontos. Chegou aos 15 pontos, venceu o set, então resultado da partida, 3-2, e aí tem as suas parciais em cada set. Posições de rodízio, quais são essas posições? Veja na imagem aí, por favor, que nós temos a zona de rede, que é a do ataque, compostos aí pelos jogadores 4, 3 e 2, e a zona de fundo, no final, aí na posição 1, 6 e 5. E cada posição está sendo destacada aí para vocês. Rodízio de jogo, como já falamos, é obrigatório, acontece no sentido horário e a ordem definida antes de cada set. A equipe ganhar o rally é quem saca. E é feito, então, aí pelo ocupante. Este saque para quem fica na posição número 1, que você confere aí no canto à direita. O levantador é o cérebro da equipe, é quem decide todas as jogadas, é quem impõe o ritmo da equipe. Ele vai distribuir essa bola. Ele é o principal detalhe aí, é o toque. Você está vendo o toque com as mãos elevado, mas poderia ser de uma outra forma também. A manchete é uma outra maneira também dele estar distribuindo, mas normalmente acontece com a mão. O movimento do levantador não deve participar da recepção do saque, é responsável pelo segundo toque. Lembre-se disso, viu, pessoal? Segundo toque da bola é do levantador. Então ele sai, deixa para os outros jogadores e ele participa apenas no segundo toque, mesmo que a bola venha em sua direção. Central, o jogador mais alto. O jogador mais alto é o central. Especialista em bloqueio, ataca as bolas no primeiro tempo, principalmente aquela bola curta, a pingadinha, e se posiciona no centro da rede. E aí a movimentação aí do central, né? Ocupa a região central da rede, substituído pelo líbero, que está no fundo da quadra. Sempre vai haver essas movimentações. O ponteiro passador ocupa a posição número 4 na rede e ataca na posição 4. E ele ajuda o central nesses momentos de bloqueio. Está na rede, elevou o braço, junta lá, impedindo essa passagem da bola adversária até a sua quadra. Também é excelente passador e quando no fundo da quadra ele participa na linha de recepção de saque junto com o líbero. Você veja aí o movimento do ponteiro na rede, ataca na posição 4 e no fundo participa dessa recepção e aí a rotação que ele faz. O oposto, olha o nome, oposto, ok? Recebe o maior número de bolas do levantador. Na rede, ataca principalmente na posição 2, nessa saída de rede. Por que a saída de rede? Porque ele vai ser o próximo sacador na partida, né? nesse movimento do rodízio. E ajuda no central nos bloqueios. No fundo, o oposto não participa da recepção do saque. E aí você está vendo a movimentação dele. A outra movimentação do oposto, quando ele está no fundo, ele não pode atacar lá atrás, só se for a parte na frente, não pisando nessa linha. O líbero é um especialista em passe e defesa, usa uniforme de cor diferente dos outros jogadores. Mereceria aí uma aula extra só para falar de líbero. Não pode atacar, não pode bloquear e não pode fazer um levantamento toque estando na região de rede. Então ele é todo diferenciado, esse jogador. E aí você confere a movimentação do líbero, ele ficando apenas atrás. Quando ele vai ir para o ataque, normalmente acontece uma substituição. E aí você vê o conjunto de movimentações de todos os atletas do vôlei nessa movimentação. Curiosidades. Os criadores de voleibol e basquetebol se conheceram na ACM, Associação Cristã dos Moços, a mesma instituição que fez o voleibol, o basquetebol e o futsal. Antes, a bola de vôlei era uma câmara de ar de basquete. Antes, errando o saque, o sacador tinha direito a repetir o movimento. Sabe aquelas coisas bem de escola? Isso progrediu.
Errou, não, vai, repete, vai, de novo, vai, é você, saca. Tem a segunda chance. Antes tinha isso, hoje não existe mais. Antes não havia limites de toques de jogadores e por equipe. Então você imagina aí, ter num time 7 pessoas, o outro 6, 9 e outros 7, então podia tocar à vontade. Isso hoje não pode mais. E em 1964, a gente falou lá que o esporte aconteceu em 1895, a criação dele, mas em 1964 o voleibol tornou-se o esporte olímpico na cidade de Tóquio, Japão. E recorde mundial, atenção você que é amante de futebol, um detalhe interessante, em 1983, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil, com chuva, quase 96 mil pessoas estiveram presentes no amistoso Brasil 3, União Soviética 1, estádio lotado e maior público na história do voleibol. Conquistas. Eu poderia falar muito da seleção brasileira, mas eu vou resumir hoje, nesta aula, em apenas 3 pessoas, tá? 2 são técnicas, são os técnicos. Na seleção brasileira, 3 Olimpíadas, o currículo do cara, olha só. 1992 no masculino e 2008 e 2012 no feminino. O único técnico, José Roberto Guimarães, no mundo que conseguiu esse feito, conquistar Olimpíadas, tanto no masculino quanto no feminino. Um Mundial de Seleções, um Pan-Americano, 9 Grand Prix, 10 Sul-Americanos, entre outros títulos. E agora o maior vencedor de medalhas. Esses daí são só medalhas de ouro, tanto de Zé Roberto quanto do Bernardinho, viu? Ele só aí passa de 30 medalhas. Veja só, 2 Olimpíadas, 3 Mundiais, 8 Ligas Mundial, 3 Pan-Americanos, 11 Sul-Americanos, 3 Grand Prix, entre outros títulos que ele conquistou, que eu não estou destacando aqui, e fora as medalhas de segundo e terceiro colocado em outras competições. É o fraco, não tem ninguém no futebol que tenha o título, o currículo desse cara. E no vôlei, passa aí. E nós temos a paraibana, não posso destacar aqui, deixar de falar de paraibanos, né, na nossa aula, porque nós temos pessoas que fazem o esporte diferente, que orgulham o estado. Nós estamos aí, Mari Paraíba. Mari Paraíba, natural de Campina Grande, conquistou aí ouro em 2016 no Grand Prix, 2015 prata pan-americano, 2015 ouro sul-americano e também em 2017 bronze mundial, entre outros títulos. Paraibana, sempre frequenta João Pessoa e teve essa vivência tanto na quadra, que é o vôlei indoor, e teve a vivência na praia nesse processo, tá? Hoje ela está fora do Brasil, mas sempre frequenta. E aí vocês estão vendo algumas referências dentro do esporte para a gente trabalhar, ou você em casa fazer a mesma ideia, tá certo? Eu vou encerrando por aqui, mas lembrando que olha o catatal de regras que existe do voleibol dentro desse processo. Então, é coisa muito rápida, a gente tem que enxugar para trazer, tá certo? Mas na próxima semana estaremos juntos neste mesmo canal, neste mesmo horário, trazendo para você outra modalidade esportiva a ser trabalhado na sua escola. Ah, vale lembrar, o voleibol de quadra é a mãe, digamos assim, e o voleibol de praia é o filho do voleibol da quadra, tá certo? Então, só uma curiosidade para deixar para vocês. Na próxima semana a gente volta aqui na sua TV Câmara. Um abraço e bola para frente. Tchau!